Irmãos, graça e paz a todos. Mais o Senhor permite, nesse segundo momento, nós já tivemos um tão precioso aos pés do Senhor, a mesa do centro, nós aí como seu povo convidado para participar com você aqui no tempo glorioso. Agora o Senhor permite também que nesse segundo momento possamos estar juntos, abrindo a sua palavra, buscando um pouco mais aí a vontade dele nas nossas vidas, o Senhor falar na nossa casa. Vamos orar, vamos pedir que sejamos socorridos uma vez mais. Nosso maravilhoso Senhor, nós de fato estendemos diante de Ti a gratidão que é em nosso coração, por pertencermos a Ti. Obrigado porque uma vez mais o Senhor nos dá esse privilégio, essa oportunidade de juntos poder abrir a Tua palavra. E o que nós queremos nessa manhã é que, de fato, o Seu falar seja real no nosso coração. Abra a carta de 1 Pedro para nós. Fala no nosso coração. Continue a nos exortar. Continue a nos encorajar. Continue a nos mostrar o caminho, Senhor. Que a Tua palavra possa ser como aquela boa semente que, caindo em boa terra, vai produzir a 30, 60 e a 100 por um, segundo aquilo que está no Teu coração, Deus. O que nós fazemos agora, nesse tempo, é como Maria fez naquela oportunidade, assentada aos pés do soberano Senhor, que é Tu mesmo, para contemplar a Tua beleza, a Tua face, mas também para ouvir tudo aquilo que Tu tinhas a falar. Nós temos esse mesmo gesto nessa manhã. Nós queremos ter ouvidos atentos, para que Tu comuniques a Tua verdade, Tu comuniques o Teu falar nessa manhã ao nosso coração. No precioso nome de Jesus, é no Teu próprio nome que nós oramos, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Então, irmãos, nessa segunda sessão, segundo encontro nosso sobre o encargo que está no meu coração para estar compartilhando, então vamos dar um passo mais, vamos focar um pouco mais a nossa atenção no capítulo 1 de 1 Pedro, porque ontem nós fizemos o que? Nós fizemos uma introdução ampla, onde nós passeamos um pouco por todo o livro de 1 Pedro, mostrando que ele foi escrito dentro de um cenário que havia muita provação e também perseguição para os irmãos que estavam na dispersão. Ponto, Galácia, Macedônia, Ásia, Bitínia, essas 5 províncias que faziam parte da Ásia Menor, que é a Protópia. Então, aqueles irmãos, eles receberam essa carta amorosa do apóstolo Pedro. Então, nós vemos, de fato, um destro escritor, sabe, com um coração, de fato, queimando de amor para aqueles irmãos que estavam em profunda aflição, debaixo de fato, grandes provas que cercavam todos a igreja. Então, Pedro escreve essa linda e preciosa carta. Eu encorajo meus irmãos, mesmo sequencialmente, esse encontro, a se deter nessa carta. São 105 versículos, apenas 5 capítulos, uma leitura simples, fácil, e vocês vão adquirindo mais e mais luz e verdade, muito mais revelação daquilo que nós possamos estar encontrando juntos aqui nessa carta. Então fica aí uma vez mais o meu incentivo, o meu encorajamento a este avanço. Ainda que ontem nós dissemos algumas coisas a respeito do próprio Pedro, esse que escreveu essa grandiosa e linda carta é o mesmo que, conforme disse ontem, é o mesmo que cortou a orelha de Malco, né? E o mesmo que verdadeiramente havia negado o Senhor Jesus, praguejado o Senhor Jesus. Mas aí nós vimos que ele foi transfigurado de vasilha em vasilha, foi mudado de vasilha em vasilha, foi transformado, de fato, de glória em glória, em imagem do Senhor, até que chega nesse instante aqui, onde nós estamos nos atendo nessa carta, e vemos um Pedro totalmente diferente. E é exatamente isso que o Senhor deseja fazer com cada um de nós, é de fato nos transformar de pedras brutas, que somos mesmo regenerados, em pedras preciosas. E uma das últimas falas que eu trouxe aqui para os meus irmãos ontem foi a seguinte, que para que nós possamos obter um diamante precioso, nós precisamos de 4 elementos, né, que é o EP e o TT, profundidade, pressão, tempo e temperatura. Então, um simples carbono que está na ponta de um lápis aí que você está escrevendo agora, se ele sofrer esses 4 processos, ele se transforma num lindo diamante. E depois dele polido, então, trabalhado pelo íris, ele, debaixo da incidência da luz solar, ele vai divergir em 7 cores
Cristo possa crescer e nós diminuirmos sempre, sempre. E Pedro então está nos ajudando aqui com essa carta e mostrando que aqueles irmãos, mesmo estando debaixo de grande sofrimento, de grande prova e até perseguição, aqueles irmãos tinham de fato que responder de maneira adequada, porque nosso título maior é o testemunho cristão em um mundo hostil. Então pensemos naqueles irmãos debaixo daquele império romano tão hostil, como que eles podiam testemunhar? Nós já falamos de muitas coisas ontem, e hoje nós vamos prosseguir um pouco mais para mostrar para vocês essa realidade. Uma coisa também que eu digo, nessa parte inicial da nossa fala, é que Pedro, quando escreveu essa carta, ela não foi produzida num gabinete pastoral, um gabinete, tem lá um ar-condicionado, ele pegou algumas palavras de efeito, algumas palavras poéticas. Não, ele escreveu essa carta debaixo de muita experiência, muita prova real. Foi escrito por um homem cheio de cicatrizes na sua vida. Então nós temos uma carta que fala da própria vida do apóstolo Pedro, como nós já mencionamos ontem, mas mostra-nos um homem que, na realidade, quando contemplado de perto, ele reflete nada mais, nada menos do que Cristo Jesus. E essa é a ideia. Nós vemos na face de Pedro a Cristo Jesus. Essa é a beleza. Então essa carta, realmente, ela comunica essa linda experiência com nós. Então foi escrita por um homem cheio de cicatrizes, um homem que foi traspassado, ou trasfegado, de vasilha em vasilha, como nós falamos ontem, onde ele foi depurado, ele foi purificado, ele pôde mostrar essa beleza para nós que nós estamos tocando. Então Pedro tem como finalidade encorajar aqueles irmãos, mostrando que de fato os cristãos eles fazem parte de um povo especial. Aquelas 5 designações que nós vamos trabalhar com mais detalhes isso amanhã, inclusive, fala, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, etc. Então Pedro está mostrando, olha, vocês são estes que fazem parte dessa realidade espiritual. Vocês fazem parte de um chamado celestial. Vocês têm uma nova identidade, vocês têm uma viva esperança agora. Então Pedro está mostrando, apesar de toda aquela dor e aflição que eles estavam passando, eles de fato eram um povo especial aos olhos do Senhor. Ele quer que nós vejamos isso também nas nossas considerações. Nada pode roubar do cristão a viva esperança. Nada. E o que nós vamos fazer hoje? Ainda eu quero falar um pouquinho para vocês, dentro de um contexto geral, das provações, no sentido mais amplo. Depois vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Nós não somente vamos mostrar esse contexto geral das provas que cercam o povo de Deus, mas também como que nós devemos reagir a estas provas. Como deve ser o nosso testemunho cristão em meio às provas do mundo hostil. Esse meu intento nessa manhã está compartilhando para vocês. Então, vamos abrir 1 Pedro. Eu quero fazer a leitura de alguns versos e depois vamos nos ater àquele que vamos estar considerando. Então, capítulo 1, primeira citação do versículo 1 ao 3. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, versículos 13 e 14. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Vamos ler agora o versículo 22 até o 25. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que nos foi evangelizada. Até aqui é a leitura geral, depois nós vamos verificar
explicar com mais detalhes aí tudo aquilo que nós estamos trazendo em leitura para você. Mas reforçando o que nós vamos fazer nessa manhã, eu vou ainda apresentar para vocês um contexto geral das provações que envolviam aqueles irmãos, com a finalidade e também buscar textos nas palavras de Deus, como que nós encontramos a devida reação diante das provações. Qual é o nosso testemunho quando nós estamos sendo provados? Tudo isso nós vamos encontrar aqui na palavra de Deus. Então, capítulo 1, onde nós estamos, versículo 6, vamos verificar aqui algumas palavras interessantes para considerar. Versículo 6, nós vimos rapidamente isso ontem. Versículo 6 diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, sejais necessários, sejais contristados por várias provações. Até. Então, essa palavra várias que aparece aqui, é muito interessante. É uma palavra especial. Ela aparece em outro contexto, e eu vou falar para vocês qual é o contexto, mas essa palavra, me permito aqui só falar ela no seu sentido original, apenas para entendermos. Poikilos. Por quê? Essa palavra significa multicores ou multicolorido. Exatamente esse é o significado. Então, o que Pedro está nos mostrando aqui é que nós devemos exultar, mesmo que seja necessário, sejamos contristados por uma multicolorida, por uma multiface de provações que chegam a nós. Então, são provações de várias realidades que chegam a nós. E a Bíblia fala que nós devemos ter uma realidade de exultação. Exultação. Mas embaixo nós já vimos falar para vocês, é exultar com alegria indizível, cheio de glória, quando nós estivermos de fato experimentando esse poikilos, essa multicolorida expressão de provas que chegam a nós. Essa é a realidade. Para vocês terem uma ideia, essa palavra, está fácil de nós olharmos agora, ela pode ser aplicada, essa palavra várias, em outro contexto, inclusive no sentido positivo. Cheguem aí pertinho de 1 Pedro, onde nós estamos, capítulo 4, versículo 10. Essa mesma palavra vai aparecer ali, só que no sentido positivo agora. 4, versículo 10. Serviu uns aos outros, cada um conforme o dom da graça que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa palavra multiforme que aparece aqui é a mesma palavra várias que aparece na poikilos ou multicolorida. Então a gente percebe que a graça tem várias facetas em sua manifestação. Assim como as provações têm muitas facetas quando elas chegam a nós. Essa é a ideia, só que aqui nesse sentido de 1 Pedro 4 é o seu sentido positivo. Nós estamos utilizando aqui a palavra que o Espírito Santo mostrou a Pedro no seu sentido negativo. Várias provações, multiforme variedades de provações que chegam a nós. Isso é muito fácil de nós vermos. Por exemplo, deixa eu ver aqui, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ver aqui um cenário muito interessante e vamos identificar o que nós estamos falando aqui para vocês. Atos 16, versículo 23 ao 26. Um cenário já conhecido por todos nós. Nós vamos verificar e inseri-lo naquilo que estamos falando aos irmãos. E depois de listarem muitos açoites, ou seja, uma variada realidade de açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os, ou seja, Paulo e Silas, para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então aqui nós podemos ver o poikilos, a multiforme manifestação das provas que chegam aos filhos de Deus. A gente sabe que tanto Paulo como Silas, eles foram açoitados. Eles arrancam a camisa, a capa que está sobre ele, e vão
vão chicoteá-los nas várias linhas. Eles chicoteiam na questão vertical, na questão transversal, na questão horizontal. Eles vão fazendo uma multifaceta, uma multicolorida expressão de aflição sobre eles. Mas é interessante que o que nós vimos aqui é algo completamente antagônico àquilo que nós conhecemos. Aqueles irmãos de Jericó de receberem tantos açoites por volta da meia-noite, qual foi a reação de ambos? Oravam e cantavam louvores a Deus. Ou seja, aqueles vergões nas costas de ambos se tornaram como que cordas de lira muito bem afinadas, para que eles, mediante aquelas dores que havia nas costas, eles transformassem aqueles vergões como cordas de lira para louvar e glorificar a Deus. Isso é o equívoco. Isso significa que quando nós somos provados, nós devemos fazer das nossas provações um instrumento como uma lira, para nós orarmos e cantarmos louvores a Deus. Paulo poderia questionar toda essa situação juntamente a Silas, diante de Deus. Mas nós não somos teus servos, meu Deus. Como assim o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o Senhor não permitiu que aquele carcereiro tivesse misericórdia de nós? Mas não foi assim que eles reagiram. Pelo contrário, aquelas provas, aquelas multivariadas provas que vieram sobre eles, simplesmente estimularam a louvar e adorar a Deus. Essa é a expressão real. Então, quando nós olhamos essas várias provações que aqueles irmãos estavam sofrendo, é nesse nível que estamos vendo. Não preciso ir lá, vou citar para vocês, em Tiago, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, você tem um contexto lindo, mas ali começa dizendo assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, a mesma palavra, várias, foi aquilo, a multiforme, a multicolorida realidade das provas que chegam a nós. Então nós devemos ter essa reação realmente de toda alegria. Isso é algo que está na contramão de tudo aquilo que nós ouvimos nesse mundo. Eu havia dito para os meus irmãos ontem e repito hoje: é impossível sermos cristãos e não estarmos em provações. É impossível. E Deus não pode preparar nenhum homem nem uma mulher se não for através da provação. Ele não vai preparar. Ninguém é preparado em seminário, ninguém é preparado em gabinete. Nós somos preparados nas labutas do dia, quando nós somos lixados, quando nós somos realmente levados às têmperas, quando nós somos levados ao fogo. É assim que Deus nos prepara. Então, meu irmão, minha irmã, estamos em provas, esse é o caminho. Está tudo adequado na nossa vida. E que o Senhor trabalha das mais diferentes formas em cada um de nós. Então, olhando esse primeiro verso, nós devemos exultar quando estivermos passando por essas variadas provações. Isso é maravilhoso. Mas sabe, a grande bênção é que para cada provação, para cada tribulação que chega a nós, o Senhor concede o quê? Uma graça para que nós possamos suportar. Querem ver? Esse eu quero que vocês abram lá. 1 Coríntios 10, verso 13. 1 Coríntios 10, versículo 13. Olha só o que está escrito aqui. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa palavra tentação que aparece aqui, possivelmente na sua versão, pode ser que tenha, seja aprovação, que seria mais adequado. A mesma palavra no seu original é aplicada tanto para tentação como para aprovação, bem das mãos. E aqui, como que nós descobrimos a aplicação da palavra? É pelo contexto. Então aqui não é uma tentação, aqui na verdade é uma provação que vem a nós. E essa provação, quando chega a nós, na realidade, juntamente com ela, o Senhor nos proverá livramento. Essa é a promessa.
questão é como nós reagimos diante dessas provas que chegam. Então Pedro, quando ele está escrevendo essa carta, e depois nós vamos verificar que no entremeio desse conteúdo do sofrimento, ele vai dispensar as verdades mais profundas. Já tocamos rapidamente algumas delas, mas nós vamos particularizar a partir de hoje algumas dessas verdades. Mas em meio a essas provas, esses testes, Pedro, pelo Espírito Santo, vai mostrando a grandiosidade da operação de Deus no meio do seu povo. É isso que nós vamos fazer. Agora, voltando para a 1 Pedro, nós lemos o versículo 6, agora, na sequência, temos o versículo 7 e 8. 1 Pedro 1, 7 e 8 agora. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E verso 8, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. Então aqui nós temos a sequência daquilo que há pouco estávamos falando no versículo 6. Mas aqui tem algo que cresce mais no nosso coração. De certa forma, versículo 7 e 8 é o resumo de tudo que Pedro trata em toda a sua carta no que concerne às provações. O benefício, o fim maior está aqui, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé. Então, as provas têm a finalidade de confirmar o valor da nossa fé. E ela é comparada aqui a um metal extremamente precioso, que é o ouro, que é muito mais preciosa a fé do que o ouro que é perecível, mesmo apurado no fogo. Então ele compara a nossa fé ao metal precioso chamado ouro, e coloca a nossa fé tem um valor muito mais excelente. E o ouro, para que ele possa chegar à sua depuração adequada, é necessário que ele seja depurado. Essa é a grande situação. Ninguém gasta tempo, querido irmão, ninguém gasta tempo para purificar um metal sem valor. Ninguém gasta tempo. O bom ourives vai gastar tempo naquilo que tem valor. Então, se nós estamos debaixo de provação, é que o Senhor está olhando para nós, Ele está vendo algo que pode ser encontrado de valor em nós, que não procede de nós mesmos. E para que ele possa obter essa realidade que é o seu próprio Filho em nós, ele precisa nos levar à prova. Tem um cenário interessante que uma vez eu vi. Então, tem ourives e tem um ajudante de ourives. Ele estava, nesse caso aqui, esse ourive estava fazendo a depuração da prata. Tem um cadinho, tem um maçarico com fogo e tem um metal lá para ser tirado a parte viva, a parte ruim. Então, o ajudante fala para o ourives, mas você já purificou essa prata por 6 vezes, ela já está pronta. Aí o ourives responde, não, ela não está pronta, porque eu só posso parar de purificá-la quando eu contemplar a minha própria face na prata que está em ebulição, porque aí não terá mais material vivo. Então o Senhor não vai tirar a sua prova de sobre nós, enquanto Ele não vê a sua própria face refletida em nós. Essa é a lição que nós temos. Então, a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro, do que a prata. E para se obter a prata e o ouro, nós estamos vendo aqui, se obter isso é necessário o fogo, para que se obtenha a fé, é necessário o fogo da provação. Então Pedro, nesse contexto, está mostrando que aqueles irmãos, na realidade, estavam sendo grandemente abençoados. E quando nós vamos verificar, de fato, as verdades que estão aqui, nas entranhas da fala do apóstolo Pedro, deixa-me dizer algo ainda, tocando nesse assunto, da esfera geral das provações. O Senhor tem uma promessa gloriosa para cada um de vocês. É uma promessa não só para cada um de vocês, mas para o seu próprio povo. Vamos ver essa promessa? Zacarias
Zacarias capítulo 13, penúltimo livro da Bíblia, Zacarias capítulo 13, apenas um único versículo, é o versículo 9. Veja bem o que está escrito aqui, Zacarias 13, 9. É a grande promessa para o povo de Deus. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Olha que coisa linda. Olha que promessa aqui. O que o Senhor vai fazer? Que essa parte, esse povo que pertence a Ele, será purificado como se purifica a prata, como se prova o ouro, e então esse povo irá invocar o nome dele, e o Senhor irá ouvir, e o povo vai responder, o Senhor é o meu Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você tem uma promessa aqui, escrita aqui em Zacarias. Verdadeiramente o Senhor ama você, então Ele vai provar você, vai provar a sua promessa. Então, irmão, irmã, vocês encontram-se em provações, esse é o caminho do Senhor, essa é a prova do Senhor para a nossa vida. Ele quer mais e mais que o seu caráter seja formado em cada um de nós. O irmão chamado Thomas Watson, escrevendo sobre Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, ele faz a seguinte colocação, que a aflição nada mais é do que o lápis na mão de Deus, para que Ele possa desenhar a imagem de Cristo em nós. A aflição nada mais é do que o lápis na mão de Deus, para que Ele possa desenhar a imagem de Cristo em cada um de nós. É assim que Deus alcança a imagem do seu filho em cada um de nós. É esse lápis sagrado chamado aflição. A tribulação. É a grande bênção que nós temos diante dos nossos olhos. Pegue, por favor, Jó, livro de Jó, no capítulo 5, versículo 17. Jó 5, 17. Vejam como que nós estamos aqui enquadrados dentro daqueles que são bem-aventurados. Jó 5, 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Esse texto vai ser reverberado lá em Hebreus. Deus disciplina todo aquele que tem um filho. É espelhado aqui no livro de Jó. Bem-aventurado é o homem que Deus disciplina. Então, se estamos debaixo de aflição, de provas, você e eu somos bem-aventurados. É a bênção do Senhor para nós. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Agora aqui, permita-me ler o versículo 8. Versículo 18. Porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere, as suas mãos curam. É o Senhor o autor. É Ele que faz a ferida, é Ele mesmo que vai ligar a ferida. É Ele que fere, mas as suas mãos mesmo é que curam a nossa vida. Que Senhor maravilhoso é esse! Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Nada está fora do seu controle, irmão. Tudo está debaixo do seu perfeito controle em nossas vidas. Então, Pedro, quando ele está falando sobre esse assunto, ele verdadeiramente quer nos estimular para que nós, olhando, experimentando essas provas, não desanimemos. Não desanimemos. Agora, nós precisamos verificar também que o Senhor deseja que nós tenhamos uma reação adequada, como eu estava dizendo a vocês. Voltem lá para 1 Pedro, por favor. 1 Pedro. E algo que eu quero dizer enquanto vocês chegam lá novamente em 1 Pedro, entendam que a vida cristã é um paradoxo. Aí você pergunta, o que é um paradoxo? A Bíblia fala de paradoxos. Paulo escreve assim, ó,
enriquecendo a muitos. Isso é um paradoxo. Entristecidos, porém sempre alegres. Não é um paradoxo? Nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é um paradoxo. Então a vida cristã ela é paradoxal. Como podemos nos alegrar? Aquilo que eu li aqui mesmo em Pedro e de Tiago, né? Meus irmãos, têm por motivo de toda alegria por passar por várias provações. Isso é um paradoxo. Provação é igual tristeza para nós. Sofrimento é igual realmente lágrimas para nós. Mas para a Bíblia, não. Para a palavra de Deus, não. Provação é sinônimo de nós termos motivo de toda alegria. Isso é paradoxo. Então a nossa vida, ela é uma vida paradoxal. É linda de nós olharmos nessa perspectiva. Deixe-me citar uma outra frase, antes de lermos os textos aqui, uma outra frase desse mesmo autor que eu citei há pouco, Thomas Watson, para você. Olha só que frase interessante, curtinha, mas cheia de valor. Não me deixe sem a tua pureza. Olha a primeira parte da frase. Não me deixe sem a tua pureza. Aí ele segue dizendo assim: e não me deixe sofrer sem ser purificado. Olha só. Não me deixe sem a tua pureza. E não me deixe sofrer sem ser purificado. Ele está associando diretamente aqui a sua purificação, a sua pureza, exatamente no sofrimento. Não me deixe sofrer sem ser purificado. Então ele entendeu completamente que é impossível nós passarmos por uma depuração em nossa fé se não for através de experiências que nos levam à aprovação, a desafios. O Senhor nos leva ao extremo da nossa experiência para que nós aprendamos a dependência dEle. É isso que Ele faz com cada um de nós. 1 Pedro, então, capítulo 2, agora. Ainda gostaria de verificar com vocês um pouquinho, sabe, desse contexto geral da provação. 1 Pedro 2, verso 12. Olha só, qual deve ser aí a postura dos cristãos que Pedro está requerendo na sua carta e, consequentemente, de todos nós, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas vozótas, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então aqui nós temos lá um movimento de uma primeira reação, um primeiro testemunho cristão num mundo hostil. Depois nós vamos, quando estivermos lendo especificamente o capítulo 2, isso vai crescer no nosso coração e compreensão. Mas aqui já temos o contexto da tribulação, qual é a reação? Mantendo o exemplar procedimento em vossas vidas no meio dos gentios. Então, como que vamos reagir mediante as provas? Tendo um exemplar procedimento. Não é uma reação contra aquilo que está acontecendo, mas tendo um exemplo de manifestação. Vejamos nesse mesmo capítulo, versículos 18 e 19. Agora Pedro volta o seu foco para aqueles servos que serviam senhores. E esses servos tinham conhecido Jesus. Versos 18 e 19. Como que eles deveriam reagir diante das provas? Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, que o Senhor é aquele imediato dele. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grave, que alguém suporte a tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então, como que aqueles cristãos reagiriam no seu testemunho diante de uma hostilização no mundo com relação aos servos aqui? Eles deveriam ser submissos com todo o temor, não somente aquele Senhor que era cordato e bom, mas também o perverso. Não é uma coisa estranha para nós?
Pedro está mostrando àqueles irmãos que eles deveriam ter uma reação adequada em um mundo hostil. E como que nós temos? Aqui, com certeza, nós somos remetidos a uma experiência incrível do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele relata ali no Sermão do Monte algo que é extremamente, para nós, sem muito senso. Aquele que te ferir a face direita, volta-lhe a outra. Aquele que te mandar contigo levar a túnica, dê também a capa. Aquele que te obrigar a andar uma milha, vá com ele 2 milhas. Isso é completamente contra o senso do homem, porque nós somos cheios de justiça própria, cheios de orgulho, cheios de razão. Mas o Senhor Jesus nos mostra ali, por isso que eu estou colocando para vocês, a maneira adequada como que um filho do reino deve reagir nessa circunstância. Vocês já imaginaram? Ferir a face direita, volta a outra. Demandou-se a túnica, da capa, obrigou a dar a primeira milha, vai com ele tudo. Isso está fora da lógica, irmãos. Mas aqui nada mais é do que a expressão de um cidadão do reino de Deus. Agora é impossível para cada um de nós, só pela vida de Cristo. Então Pedro, quando ele está escrevendo isso aqui, especificamente aos seus servos, então com certeza ele está nos remetendo para a experiência do próprio Senhor Jesus, do seu ensino. E coisa impressionante que nós temos diante dos nossos olhos. Deixe-me contar uma experiência que aconteceu muitos anos atrás. O ônibus circular, de cidade, que transporta aí o seu público, em todos os horários. Então o ônibus estava lotado de pessoas e havia um passageiro específico lá, a história dele. Então, tinha aquelas cordas laterais para você dar o sinal para o ônibus parar no próximo ponto, só que estava em um momento de rush e o motorista não conseguiu parar imediatamente perto daquele ponto, ele avançou mais, meia quadra talvez, e esse passageiro, ele se encheu de ira, de fúria, e começou já, atravessando o meio do público, o ônibus estava cheio, já xingando o motorista. Ele chegou ainda perto de onde ele ia descer, na parte da frente, e começou a xingar o motorista. O motorista colocou suas mãos ali no volante do ônibus e começou a olhar para o seu relógio. E ele lá, falando. Os passageiros estavam extremamente irritados, querendo tomar a dor do motorista. Ele desceu ainda deu algumas gesticulações. Mas a história. Aí perguntaram para o motorista, mas por que você não reagiu? Não tem esse bastão aí de medir pneu do ônibus, aí você está cheio, está cheio? Por que você não pegou e deu na cabeça dele? Ele falou assim, por 2 motivos. Eu convivi com ele, eu contei aqui, deu 1 minuto e meio, ele ficou me xingando ali. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, eu jamais permitiria que alguém entrasse e entre no meu coração para ditar as normas do meu novo. Isso é cristianismo. Jamais permitiria que alguém entrasse ou entre no meu coração, nas minhas emoções e vinha ditar o meu novo. Isso não é loucura? Exatamente. Essa é a realidade. É exatamente a vida à face. É você você vai à segunda vida. É exatamente essa a realidade que a palavra de Deus quer nos levar, meus irmãos. Então, esse tipo de reação que, de fato, agride a um mundo hostilizado, que nos hostiliza. Esse tipo. Mas nós somos diferentes, nós somos daquele de arrancar peixeira e botar no bacão para buscar os nossos direitos. Nós queremos o nosso direito. Nós somos um povo cristão cheio de razão. Talvez em outro contexto eu deva ter falado isso da experiência do meu velho pai, que me ensinou muitas coisas. Ele fala assim, meu filho, o diabo é muito astuto. Ele enche a pessoa de razão. Mas sabe qual é o problema, meu filho? Quando a pessoa tem razão mesmo. Mas nós não vivemos pela nossa razão, filho. Nós vivemos para a glória de Cristo. O fato é que nós somos movidos pela nossa razão. E juro,
Então, como nós devemos reagir quando de fato nós estamos sendo pressionados a devolver pela mesma moeda? Não. Mal por mal, juro por juro? Não, pelo contrário, vem dizendo. Essa é a reação cristã. Somos tão diferentes do Senhor, não é verdade? Tão diferentes daquilo que a palavra de Deus diz. Nós somos um povo cheio de razão. Versos 14 e 15, desse mesmo capítulo 3. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos aventureis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aqui está. Olha só, o verso 3 vai falar, olha, se as pessoas maltratarem vocês, ainda que vocês forem zelosos, olha, ainda que vocês venham sofrer injustiça, vocês são bem-aventurados. E qual é a reação? Santifiquem a Cristo como o Senhor no vosso coração. Estabeleça Cristo como aquele que é o Senhor das suas decisões. É o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui para nós. Olha, uma outra reação adequada, outro testemunho adequado no mundo que nos hostiliza. Capítulo 4 agora, versículo 12 a 14. 1 Pedro 4, 12 a 14. Vejam como que em cada capítulo nós temos as provações e a maneira pela qual devemos reagir diante delas. Versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória os alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas observe o versículo 12, por favor. É para que nós não venhamos a estranhar esse fogo ardente que está surgindo sobre nós. E a palavra diz aí, destinado. É algo que tem um projeto de Deus. Ele vem com uma função específica, destinado para o fim de sermos provados. Lembra da provação da nossa fé? Aí, algo mais surpreendente ainda. Como se coisa extraordinária que estivesse acontecendo. Então, provação na vida do Filho de Deus não é algo extraordinário, é algo ordinário, corriqueiro, que faz parte da nossa jornada. É o que a Bíblia está nos mostrando aqui. Então vejam só, é interessante, não vamos entrar nesse mérito. Versículo 14 fala: se pelo nome de Cristo sois injuriados. Irmãos, o nosso testemunho é tão pobre, que nós não estamos sendo injuriados pelo nome de Cristo. As perseguições, as provações que chegam a nós é quando elas ferem o nosso ego, quando elas ferem as nossas emoções, e nós temos essas reações ridículas. Mas aqui, Pedro está indo mais além. Se era pelo nome de Cristo, aí havia uma expressão de bem-aventurança sobre todos aqueles. Mas não é o nosso caso. Talvez possa ser que algum outro irmão aqui que sofreu um levante de perseguição por causa de Cristo Jesus. Se isso aconteceu, pode acontecer, você é o mais bem-aventurado de todos. Mas eu estou colocando em linhas gerais o que acontece conosco. Como que nós devemos reagir então, como deve ser aí o nosso testemunho no mundo que está nos hostilizando. Capítulo 5 agora, versículo 7 em diante. Olha só, como que nós devemos reagir? Ele vai dizer assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Podemos ver o versículo 10 também. Ora, se Deus, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo
parte da sua carga dentária, eles não têm condições mais de caça, mas eles, dentro da estratégia para que as leoas caçem, eles rugem para, no rugir, empurrar a presa para serem apanhados. Então, mas o que Pedro está chamando a atenção para nós aqui, que o diabo é um adversário, mas é um adversário vencido, que ele não pode mais ter vitória sobre nós, mas ele ruge, trazendo medo sobre nós, e nós devemos então nos posicionar. E a Bíblia fala, olha, sofrimentos como estes estão acontecendo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Então percebam como Pedro, no seu contexto geral, voltem lá para o primeiro capítulo, por favor, primeiro capítulo de Pedro. No contexto geral, nós temos aqui, de fato, as manifestações das provações, mas nós vimos hoje também vários textos que mostram como devemos reagir diante dessas provações, qual é o nosso testemunho nesse mundo que, de fato, tem nos hostilizado. Temos vários textos. Agora, quando nós temos isso, por exemplo, assim, gravado na nossa mente e coração, nós vamos entender quais são os destaques maravilhosos que Pedro tem a dar. A partir do versículo 3, por exemplo, então, até o versículo 10 específico, nós temos uma descrição maravilhosa. Nós temos uma descrição que Pedro faz para nós aqui, ele está dizendo àqueles irmãos, e consequentemente a nós, ele está nos mostrando aqui os 3 tempos da salvação. A salvação é uma palavra muito ampla, é uma palavra muito ampla. Quando nós falamos de salvação, nós devemos entender o que exatamente queremos dizer com essa palavra, qual é o significado mais profundo. E aqui, Pedro, de uma maneira muito sábia, dada pelo Espírito, em poucos versos, ele nos revela os 3 tempos da salvação. Vamos entender. Versículo 3, novamente, eu já li a Bíblia e quero ler novamente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui está. Diz assim, o primeiro aspecto da salvação, o primeiro tempo da salvação. Veja em que tempo verbal encontra-se o verbo regenerar. Não é passado? Regenerou, estamos olhando para trás. Estamos olhando para trás. Ele nos regenerou. Isso fala-nos da vivificação do nosso espírito, fala do nosso novo nascimento. A partir do momento em que nós tivemos uma experiência com Cristo Jesus, então o que nós obtivemos através da fé? Um novo nascimento, a regeneração. Quando nós estudamos Tiago, da última vez aqui, tem uma ideia similar. Vou ler aqui 1,18 de Tiago, só ouçam por favor. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E a mesma ideia, nos remeteu para o passado. Porque a obra que Cristo realizou na cruz foi uma obra plena. Então, quando nós olhamos para o que Cristo fez, nós vemos ali a nossa regeneração plena realizada por Cristo. Então, fomos regenerados. É o primeiro tempo da salvação, guardem isso. Mas Pedro queria mostrar algo mais adiante para aqueles irmãos. Mais adiante. Talvez algo que vale aqui, antes de eu entrar no segundo aspecto, vale a pena dizer. Querido irmão, querida irmã, todos vocês que estão ouvindo, a decisão mais importante da vida de cada um de nós é exatamente sobre o destino eterno da nossa alma. Onde nós iremos passar a eternidade? Você só tem 2 possibilidades: em Cristo ou fora de Cristo. Em linhas gerais, né? No céu ou no inferno. Essa é a grande questão. Bom, esses dias eu estava lendo sobre essa questão do inferno e uma única frase me chamou muita atenção. Qual é a pior descrição que nós podemos ter do inferno? A ausência absoluta de Deus. Para mim, essa é a descrição mais terrível do inferno. A ausência absoluta de Deus. Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. É um tormento eterno. Então, a decisão mais importante da vida de uma pessoa é onde ela passará
você só tem duas possibilidades: em Cristo e fora de Cristo. Aí eu pergunto e você responde ao seu coração: você tem certeza que você é um regenerado? Que você é de fato uma pessoa que nasceu de novo? Porque se você não tiver, o momento é este, e você teve uma entrega plena diante do Senhor, sem o novo nascimento você não herdará o reino do céu. Você precisa levar esse assunto a sério, do menor ao maior que está presente aqui. Nós precisamos tomar essa situação como algo extremamente sério. Então, voltando aqui a nossa atenção para finalizar o aspecto do versículo 3, que fala do primeiro tempo da salvação, que é a nossa regeneração. Tempo passado, fomos regenerados. Então, uma vez que o irmão Walter, ele creu no Senhor Jesus Cristo, ele foi regenerado, ele tem a sua salvação em Cristo Jesus, eterna, garantida. Mas é interessante, vamos continuar a leitura a partir do versículo 4, vamos parar num texto específico. Versículo 4: porque nós somos regenerados, etc, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. A palavra imarcessível significa aquilo que não murcha. Imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Mas espera lá, nós acabamos de falar de uma salvação. Mas aqui a Bíblia está nos mostrando por Pedro que há uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que salvação é essa? Vocês percebem como nós temos que entender essa palavra salvação num sentido mais amplo? Então, fomos regenerados, mas nós contemplamos uma salvação que há de se revelar no último tempo. Que salvação é esta? Então, falamos de uma salvação acontecida e estamos falando de uma salvação que estamos contemplando para o tempo do fim. E aí? Aí se você pega, por exemplo, capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 18 em diante, vocês vão falar e vão ouvir e ler sobre a redenção do nosso corpo. É a salvação do nosso corpo. Então, esse corpo precisa ser revestido da incorruptibilidade. Esse corpo meu, nosso, precisa ser salvo. Ele é um corpo corruptível, então não precisa ser salvo? Precisa ser salvo. O meu espírito foi salvo, está regenerado, tem Cristo vivendo nele. Mas o meu corpo, ele não está sofrendo a corrupção, então ele precisa ser salvo. E isso acontecerá ao soar da última trombeta. A Bíblia nos fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo Jesus serão tirados dos seus túmulos, e nós, os vivos, seremos transformados no piscar de olhos, e vamos reunir com aqueles que foram sair do túmulo e encontraremos com os Senhor dos ares. Essa transformação, e eles que vieram dos túmulos, já transformados, com corpos glorificados, igual ao corpo de Cristo. Então, entende que Pedro está olhando, veja a beleza que Pedro está mostrando para aqueles irmãos. Olha, há uma salvação plena para vocês. Quando vocês creram, vocês foram regenerados plenamente. Mas aqui, olha, só vou ler novamente o versículo 5. Olha que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vimos o segundo tempo da salvação aqui, a salvação do corpo. Aí vocês começam a pensar, mas espera lá, então eu tenho um espírito e tenho um corpo, é isso mesmo. E tanto o teu espírito como o teu corpo precisam passar pela obra da salvação. No caso do espírito é regeneração, nascer de novo. No corpo é redenção, transformação. Estamos juntos? É o que Pedro está nos mostrando aqui. Mas será que ele parou aqui? Não, vamos avançar na leitura, versículo 6 em diante. Nisso exultais, embora não presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, falamos há pouco aqui, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais,
no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria e cheio de glória. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Tem outra salvação aqui agora. Obtendo o fim da vossa fé, ou seja, essa obtenção da nossa fé diária promove em nós o quê? Uma outra salvação, que é a salvação da nossa alma. E agora? Então nós encontramos 3 tempos da salvação. Nós já falamos da primeiro tempo, a regeneração, quando você nasceu de novo, a promessa da redenção do seu corpo, já vimos, mas agora há uma salvação diária da sua alma. É por isso então que nós encaixamos todas as provações dentro desse contexto, são ferramentas do Espírito Santo para que nós sejamos tratados. Como nós podemos compreender, por exemplo, essa palavra única alma? A alma é a expressão do nosso ser. Aqui nós somos almas viventes. O que é uma alma vivente? A alma vivente ela é composta de uma vontade, de uma mente e de emoções. Somos nós. Eu tenho vontade, eu tenho uma mente e eu tenho uma emoção. Por causa do pecado que eu herdei, essa vontade, mente e emoções são completamente desordenadas. Eu sou duro, eu sou arrogante, as minhas emoções são perturbadas, eu sou vítima de todo mundo, eu sou cheio de autocomiseração, ou sou impetuoso, eu sou agressivo. Os meus pensamentos vagueiam por todas as realidades esferas. Eu sou tomado por pensamentos das mais diversas formas, sou desequilibrado, mas eu nasci de novo. Cristo é minha vida, eu vivo essa situação. Então eu preciso de uma salvação diária, que acontece nessa esfera da minha vontade, da minha mente e de minhas emoções. Aí entra aquele aspecto, quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e venha após mim. Então nós vemos aqui Pedro tocando para nós essa esfera também da salvação da nossa alma. Podemos usar essa outra expressão aqui, ou uma outra palavra para entendermos o que significa a salvação da nossa alma, a nossa santificação, o nosso crescimento espiritual. Então, onde está o âmbito da salvação do cristão mais importante? Exatamente na formação do caráter de Cristo em nós. Que as minhas emoções sejam equilibradas pela vida de Cristo em mim. Que os meus pensamentos sejam ordenados pela mente de Cristo, que é a minha mente. Que a minha vontade seja subjugada à vontade de Cristo. Isso é santificação. É não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a verdade. Então vejam como que Pedro, ele, então, de maneira maravilhosa, ele coloca em meio todas aquelas provações, como que eles deveriam reagir, porque olha a promessa maravilhosa que eles tinham sobre ele. Vocês foram regenerados, vocês têm uma promessa de um corpo glorificado, vocês estão sendo salvos diariamente na vossa alma. Por isso que nós vamos sempre estar falando sobre uma vida de santificação. Nós já vimos aqui, nós vamos ver depois, sede santo porque eu sou santo. Então, cada vez mais que nós vamos contemplando a face de Cristo Jesus, contemplando Cristo, somos transformados de glória em glória sua própria imagem. Essa é a grande bênção. Por isso que as provações são necessárias, para que nós possamos provar. A vida de Cristo sendo manifestada, sendo expressa através de cada um. Não está claro para nós esses 3 tempos de salvação aqui, relatado por Pedro? Muito claro, na minha maneira de ver. Fomos salvos, seremos salvos, estamos sendo salvos. Estamos juntos? Bom, a Bíblia está nos mostrando esse aspecto lindo para nós. Agora veja, nós fomos até o versículo 9, esse é o versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, dos quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinando. Então veja
salvação maravilhosa, ampla. Nesses 3 tempos que os profetas indagaram e inquiriram, aos quais profetizaram acerca da graça, a vós outro destinado. Olha só, olha o versículo 12, olha que coisa linda, é tão grandiosa essa obra, olha só que movimento no céu. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministraram as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Olha só, essa obra de Deus através do seu Filho no homem caído é algo que realmente mexeu com as realidades celestiais. Os anjos anelam perscrutar todas essas realidades das quais nós fazemos parte. Então tudo isso está dentro desse primeiro capítulo aqui. Então vocês percebem como que Pedro vai mostrando, né, uma esfera, assim, um cenário de grande provação, de grande sofrimento daqueles irmãos, mas ao mesmo tempo ele coloca isso de maneira tão limpa para os nossos corações, para nós entendermos. Ele coloca então aqui os 3 tempos da salvação. Vamos avançar um pouco mais. Do versículo 13 ao 21, talvez uma versão que está aí como a minha, tem como título em negrita santidade na vida, não é isso? Algumas pessoas podem fazer isso, talvez não. É uma boa, vou colocar assim, um bom título para nós. E aqui no versículo 13 diz assim: olha, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Fazendo uma pausa aqui. Então, Pedro começa a mostrar a importância da santidade na vida. Isto toca no terceiro aspecto, terceiro tempo da nossa salvação, que nós falamos da alma, que envolve vontade, mente e emoções. Por isso que ele está dizendo que nós devemos encher o nosso entendimento, a nossa compreensão, sermos sóbrios, ou seja, não sermos bêbados, né, emocionalmente e espiritualmente, e esperarmos inteiramente na graça do Senhor. Aí vai falar o versículo 14 já lido: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, significando que essas paixões estão dentro de nós, mas nós não podemos nos amoldar sobre esse tipo de paixões que encontram-se aí. Aí vai assim: pelo contrário, verso 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, isso é um imperativo, e é uma ordem para que isso aconteça, santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então veja o raciocínio de Pedro. Olha, vocês foram regenerados de semente incorruptível. Vamos ver isso na frente aqui. Vocês foram regenerados pelo poder da ressurreição de Cristo. Vocês foram. Vocês têm uma promessa de um corpo glorificado. Vocês estão sendo salvos na vossa alma agora. Então vocês devem ser santos em todo o vosso procedimento. O que Deus está falando aqui, irmãos? Em meio àquele mundo hostil. Então, como testemunharmos, né, no mundo que nos hostiliza, de fato, tendo a compreensão de fazermos parte desse projeto divino, desse projeto maravilhoso? E o Senhor fala para nós: vocês precisam ser santos no meio de uma geração corrupta e perversa. É impressionante isso. E novamente, a partir do versículo 18, né, nessa vez do capítulo aqui, até o versículo 21, ele vai novamente, vamos assim, trazer a luz de algo maravilhoso. Olha, por que você deve proceder assim? Por que você deve agir dessa forma? Saibam disso, que não foi mediante coisas corruptíveis como o prata e ouro que vocês foram resgatados, vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, ser feito o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos tempos atuais, por amor a vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em
Por que vocês devem, de fato, viver uma vida de santidade? Porque o resgate de vocês teve um preço altíssimo. Não foi nem prata, nem ouro, nem pedras preciosas, mas foi o precioso sangue do Cordeiro. Então vejam como Pedro vai acender novamente a chama no coração daqueles irmãos. Então, vamos compreender o Pedro, da sua linha geral, depois vai ficar mais claro. Pedro está escrevendo essa carta para aqueles irmãos que estavam debaixo de provas, provas de perseguição. Aí Pedro começa a mostrar, escuta, como você deve reagir. Já vimos isso aqui. Agora Pedro começa a mostrar, olha a realidade na qual vocês pertencem. Olha, vocês têm uma nova identidade. Vocês foram regenerados. Vocês têm uma promessa. Vocês vão dar um corpo glorificado. Vocês estão sendo salvos. Vocês estão sendo transformados à imagem de Cristo. Sejam santos. Vocês foram comprados por elevadíssimo preço. Aqui Pedro está falando. Santidade da vida. E por fim, no versículo 22 a 25, tem um outro subtítulo aí, na minha versão, que é Santidade no Amor. Também está adequado. Novamente, ele vai chamar a atenção aqui dos cristãos. Olha, tendo purificado a vossa alma pela obediência. Olha só, a alma se purifica pela obediência. Pela obediência à verdade. Tende em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isto fala da salvação da nossa alma. Isso fala das realidades cotidianas da nossa vida. Por que eu acho assim? Por que eu sou reativo? Por que às vezes a minha própria expressão de face denuncia o que eu estou pensando? Às vezes, minha esposa fala assim, Thomas, você está bravo? Eu olho para ela com um olhar de reprovação, então eu já transmiti uma mensagem para ela. Isso é falta da manifestação da vida de Cristo, para que eu possa entender que todas as minhas ações devem passar pelo crivo da cruz, porque nós vamos juntos com as nossas reações, vamos juntos com a nossa fala, então nós precisamos que o Senhor nos ajude. O Senhor precisa nos socorrer. Isso tudo está dentro desse assunto da salvação da nossa alma, que é importante. A nossa mente precisa ser adequada à mente de Cristo, nossas emoções precisam ser ordenadas, nossa vontade precisa ser submissa à vontade dele. Isso que Pedro está falando para esses irmãos. Olha, vocês precisam viver uma vida de amor fraternal não fingido, amando verdadeiramente de coração uns aos outros. E novamente, veja como Pedro é insistente. Por quê? Porque vocês foram regenerados. Ora, foram, passado, tempo já fostes regenerados, não semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aí vai falar que a carne é como erva, a sua glória é como a flor da erva, segue-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, novamente, Pedro ele chama a atenção. Olha, vocês precisam viver uma vida adequada, de amor fraternal, amando uns aos outros de coração, de modo ardente. Por que, Pedro? Porque vocês foram regenerados de semente incorruptível. Então veja como que Pedro vai trabalhando. Esse é o raciocínio de Pedro aqui nessa carta. Ele nos mostra isso. Mas o ponto principal que eu posso destacar para vocês é aqueles irmãos na aflição. Então, como pastor amoroso, ele escreve para as suas ovelhas que estavam em aflição. Olha, você deve entender que estão em aflição, mas isso aí é coisa do Senhor, viu? É algo ordinário, não é extraordinário não. Como você deve reagir no mundo que está hostilizando vocês? Qual deve ser o testemunho? Assim, olha, bateu na parte direita, volta à esquerda. O teu patrão é duro? Obedeça a ele. Você deve ter um santo procedimento e assim por diante, não ajuda. Aí ele vai falar, olha, mas quero falar para vocês o seguinte, vocês estão regenerados, vocês têm uma promessa de um corpo glorificado, vocês têm aí uma promessa da salvação diária da sua alma, vocês têm esse projeto de Deus trazer
estamos numa peregrinação, nós estamos numa jornada, nós estamos no exílio. E precisamos que o Senhor nos socorra, nos ajude. E que o Senhor continue fazendo a nossa coisa. Então, se você for, leia o capítulo 2 de 1 Pedro. E o Senhor vamos falar, vamos ver a beleza que esse livro ele começa a se conversar. Nós vamos entender o que ele falou isso aqui, o que ele falou lá, o que ele chamou de novo aquela situação. Nós vamos fechar o livro de 1 Pedro no nosso coração para entender o que Deus quer para nós, para cada um de nós. Que o Senhor possa ser louvado através da sua palavra. Amém. Vamos lá. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado por essa carta, Senhor. Continue a nos falar através dela. Nos ajuda, Senhor, a ter reações adequadas em um mundo que nos utiliza. Nos ajuda, Senhor, a viver na vida de santidade. Nos ajuda a lembrar, Senhor, que nós fomos regenerados, que nós temos uma promessa de um corpo glorificado, que nós estamos sendo salvos diariamente na nossa alma. Nos ajuda a lembrar, Senhor, que nós somos salvos poderosamente